Meus queridos, eu ultimamente tenho procurado pregar alguns textos que eu já preguei e eu achei por bem pregar ele de novo. Texto que há algum tempo eu preguei, e um desses textos que eu gosto muito e já preguei aqui, queria pregar hoje novamente, é no livro de Provérbios, o capítulo 29. Hoje eu cheguei um pouco atrasado na igreja, peguei um trânsito que o irmão não imagina. Saí de casa de 5h25, cheguei aqui de 6h35, devido ao trânsito que estava na BR-232, foi muito grande, não é? Vamos ficar de pé. Provérbios 29. Assim nos diz a palavra de Deus: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Amém? Ó Deus amado, te agradecemos por esta palavra, te agradecemos por estarmos aqui, ó Deus, felizes nesse culto. Ó Deus, tudo aquilo que já fizemos, esses momentos tão bons de comunhão, de cântico, ó Deus, de refrigério para a nossa alma, te pedimos agora que esta palavra tão amada, ela possa, ó Deus, se tornar agora bem presente em nosso coração, que nós possamos entendê-la, nos alegrar com aquilo que iremos ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 7h30, hoje nós tivemos um culto bem recheado, mas não tem problema. Eu, como vou sair daqui para trabalhar, vou pegar de 10 horas, eu até 9h30 dá para eu pregar. Tá certo? Amém? Meus amados, uma das coisas que ficam bem claras na Bíblia, quando nós a examinamos, quando nós a lemos, é que a Bíblia, ela é uma palavra de amor, é uma palavra de exortação, mas também a Bíblia é uma palavra de repreensão. Paulo chega a dizer que Timóteo pregasse a palavra com autoridade, e ele diz assim: repreendas e exortas. E essa palavra, ela nos repreende todo dia. Se nós não somos repreendidos por esta palavra, é preciso a gente então fazer uma análise da nossa vida para saber se nós somos ou não tementes a Deus. Esta palavra, ela me repreende todo dia. Todo dia ela tem uma palavra de repreensão para mim, e tem para você também. Porque a palavra de Deus, ela tem essa característica de ter uma palavra repreensiva. E o texto diz aqui, de maneira tão maravilhosa, que o homem que muitas vezes repreendido, nos dando a entender que esta repreensão do Senhor, ela é constante. Não são poucas vezes que nós somos repreendidos. O texto diz que Deus nos repreende muitas vezes. O homem que muitas vezes é repreendido. A repreensão do Senhor, então, é algo constante. Por quê?
Porque a palavra de Deus, ela nos repreende todo dia, ela repreende você que está aqui, que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, a nós que já fizemos isso, mas a palavra de Deus, ela nos repreende de uma maneira constante, porque ela tem nos dado oportunidades. Ela tem nos dado chances. Às vezes eu escuto alguns pregadores dizendo assim: dê uma chance para Jesus. Jesus não precisa de que eu dê chance para Ele. Ele é quem nos dá chance, oportunidade. É Ele quem nos dá. Nós não temos nenhuma capacidade de dar chance a Jesus. Mas a palavra de Deus diz que essa repreensão do Senhor, ela é constante. Por causa desta certeza, Ele nos dá esta oportunidade de nós mudarmos de vida, de nós mudarmos de comportamento. Esta é a base da repreensão do Senhor. Ele nos repreende porque Ele nos dá oportunidade de mudança. Mas Ele também nos repreende, que é outra característica da repreensão de Deus, é uma repreensão com amor. Não é aquela repreensão com ameaças. Nós, pais, e vocês, filhos, vocês sabem o que é repreensão. Nós costumamos repreender os nossos filhos, e vocês, filhos, são repreendidos por seus pais, e sabem o porquê disso. Às vezes, os filhos que são repreendidos ficam sem aceitar a repreensão. Mas quando um pai repreende o filho, ele, mesmo que às vezes ele o faça, às vezes até de uma maneira exagerada, no fundo dessa repreensão há uma repreensão de amor, há um ato de amor. Porque o pai verdadeiramente que repreende o seu filho, ele o faz porque ele ama o seu filho, e é assim que Deus nos repreende nos nossos pecados, nas nossas atitudes que não agradam a Deus. Ele tem me repreendido e tem repreendido a você todo dia. E Ele faz isso com propósito, para a nossa restauração. Ele quer nos restaurar, nos levar de volta a aquele amor que muitas vezes eu deixei que Ele se afastasse de mim. O homem que muitas vezes repreendido, e o texto diz que ele endurece a cerviz. Em outras traduções, talvez na sua diga assim, se torna obstinado. Não sei como é que está aí na tua Bíblia, mas a minha Bíblia, a minha tradução, ela tem essa ideia de endurecimento da cerviz. Alguns dizem que esse texto se refere ao coração. O texto não está falando disso. Alguém pode dizer que podemos colocar esse endurecimento da cerviz como o endurecimento do coração. Mas a palavra aqui, e eu disse isso quando preguei há muito tempo atrás, não sei o tempo qual foi, eu falava nessa palavra que ela dá a ideia de coluna cervical. Daí a palavra cerviz. É essa parte aqui do pescoço que o texto está falando que muitas vezes fica endurecido. Nós não temos mais para onde olhar. Endureceu a cerviz, a coluna cervical. E aí, às vezes, nós vemos pessoas que são atletas, ou às vezes até nem atletas, que tem problema e coloca um colete cervical. E aí a pessoa fica assim, dura. Parece um robô, né? Sai andando assim, todo duro.
A palavra de Deus diz que muita gente tem feito assim, endurece a cerviz, fica com o olhar fixo para algo. Quando há o endurecimento da cerviz, de uma maneira espiritual, nós podemos dizer que nós não podemos olhar mais para o céu. O nosso pescoço fica tão rígido que nós não conseguimos mais olhar para cima. É isso que a ideia que o escritor de Provérbios ele quer dizer, que esse endurecimento da cerviz nos faz ficar distante de Deus. Nós não temos mais forças para olhar para o céu, para olhar para o céu e ver que do céu vem a nossa vitória. Nós ficamos sem condição de olhar para cima, e aí nós estamos longe daquele Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não dormitará o guarda de Israel, nos diz aquele texto tão maravilhoso. O endurecimento então da nossa vida, da nossa cerviz, da nossa maneira de olhar para o céu, do nosso endurecimento das ideias, faz com que nós não olhemos mais para o céu, não olhemos mais para cima. Passamos então a ignorar a voz de Deus, não temos mais ouvidos para escutar as coisas espirituais. Os nossos olhos estão fixos apenas nas coisas ao nosso redor, as coisas materiais, naquilo que não nos levam a um relacionamento profundo com Deus. Quantos de nós não estamos assim? E essa ideia de endurecimento da cerveja também nos dá a ideia de orgulho. A ideia de que nos orgulhamos daquilo que somos. Nós não precisamos mais de Deus. Não precisamos mais de Bíblia. Não precisamos mais de igreja. Não precisamos mais de oração. Não precisamos mais de comunhão. Não precisamos mais de nada que seja no âmbito espiritual. Só precisamos de coisas. Só precisamos de conseguir coisas. Eu estava conversando com um irmão ontem e a gente comentava sobre isso. Eu já comentei isso aqui. Como eu tenho saudade daqueles testemunhos antigos. Quando nós ligávamos a televisão para ver um testemunho de alguém, as pessoas testemunhavam assim: eu estava perdido, estava na sarjeta, o Senhor veio, me tirou da sarjeta, me tirou da lama, e aí eu agora sou uma nova criatura, em Cristo Jesus. Meus problemas não acabaram ainda, estou com muitos problemas ainda, estou numa luta grande, mas o Senhor é presente em minha vida e eu sei que Ele vai estar comigo, me dando vitória, e apesar de todas as circunstâncias, às vezes até adversas, eu estou muito feliz com esse Cristo. E aí a gente se alegrava tanto com esses testemunhos. As pessoas não tinham o coração endurecido ou a cerviz endurecida, e aí tinha essa liberdade de dizer isso. Mas hoje as coisas mudaram. As pessoas muitas vezes estão indo para a igreja para conseguir coisas, para mudar sua vida material. E aí os testemunhos são só em relação a essas coisas, que agora tem casas, fortunas, é empresário, e aí sai falando uma série de coisas que a gente fica, e aí eu fico esperando, e o mais importante, e a vida com Cristo, e aí os problemas, e essa presença de Deus, e aí não sai nada disso. Só coisas materiais. E aí
as pessoas dizem que isso é vitória. A vitória do crente, então, das pessoas está nesse particular, de ter coisas. Cerviz endurecida, se tornam orgulhosos, não olham mais para cima, não escutam mais a voz de Deus. E o texto continua dizendo: o homem que muitas vezes repreendido, porque Deus continua repreendendo, continua dizendo: não é assim, te volta para mim, olha para mim, eu sou a solução para a tua vida, não me deixe. Muitas vezes repreendido, endurece a cerviz. Aí o texto conclui de uma maneira tão enfática: será quebrantado de repente, diz o texto, sem que haja cura. Deus repreende, Deus avisa, Deus exorta, e muitas vezes nós não estamos nem aí, não estamos ligando para o que a palavra tem nos falado. Quantas vezes Deus já falou ao teu coração, se você ainda não é crente, que você precisa aceitar o Senhor como Salvador de tua vida, e você tem adiado, tem rejeitado, não tem dado valor a esta palavra, mas o Senhor continua falando. Quando você vai numa loja, tem uma palavra falando para você. Às vezes você vai no ônibus, tem alguém pregando para você, tem alguém falando ao seu coração. Deus continua falando, mas quantas vezes nós não estamos escutando a voz de Deus, e Deus te exortando, muda a tua vida, muda o teu jeito de ser, volta-te para mim, e nós adiando, ignorando. Aí a palavra de Deus diz que vai chegar um dia que isso vai ser terminado. Ele usa essa expressão: você será quebrantado. Mas não é um quebrantamento, não. É um quebrantado de destruição. É assim que a palavra de lá dizendo. Será quebrantado de repente, sem que você espere. E ele chega a dizer: aonde não há mais cura. Ele se refere aqui à nossa morte. Enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos aqui, o Senhor continua nos repreendendo, e há uma esperança. Mas vai chegar um dia que nós partiremos daqui. Aí não vai ter mais jeito. Aí não vai ter mais cura. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: que quando a gente morre, segue-se o juízo. Tem uma música de Esteve Jacinto que diz assim: agora não adianta prece nem Ave Maria, não tem mais jeito. Esteve Jacinto canta essa música, e é verdade, é assim mesmo que a Bíblia diz. Não adianta mais, não adianta querer salvar mais aquele que já partiu sem Cristo. Mas ele foi avisado, ele foi exortado, mas não deu importância. Por isso, meus queridos, se o Senhor está me exortando e está te exortando, volte logo, conserte sua vida, não deixe que o inimigo tome conta da tua vida, porque ele quer destruir você e sua família, o seu lar, a sua casa, o teu coração. E aí a palavra de Deus diz que a pessoa, quando está com a cerviz endurecida, é um passo pleno para o endurecimento do coração. E aí lá no livro de Hebreus, o capítulo 3 e o versículo 5, o escritor diz assim: por isso, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se hoje escutares a voz de Deus,
não endureçais os vossos corações. Nós ficamos com o coração endurecido quando nós estamos nesse texto de Provérbios 28, com a vida completamente afastada do Senhor. Nesses dias de tanta confusão religiosa, como nós precisamos estar mais perto do Senhor. Como é bom a gente cantar essas músicas, como é bom a gente se abraçar, como é bom a gente ter essa comunhão, mas o melhor de tudo é estar na presença do Senhor, é estar com o coração repleto da graça de Deus, é estar ciente de que aquilo que nós vivenciamos nessa noite com tanta alegria é uma verdade que eu tenho vivido isso, eu tenho vivido essa comunhão com o irmão e com o Senhor. Que a palavra de Deus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu não estou santificando a minha vida, se eu não estou diante do Senhor com a vida santificada, eu nunca vou ver a bênção de Deus na minha vida. Eu nunca vou ver o Senhor do jeito que Ele quer que eu o veja. Eu jamais verei o Senhor com a vida em pecado, com a vida longe dEle, com o coração repleto de ódio, com a vida recheada de mágoas do meu irmão. Eu não vou ver o Senhor. Nunca eu verei o Senhor assim. As bênçãos do Senhor, a atuação do Senhor na minha vida, porque eu estou com a cerviz endurecida, sem ter essa presença de Deus. Por isso, meus irmãos, para finalizarmos, preguei 15 minutos. Eu disse que ia 9h30, mas eu me arrependi, né? Eu me arrependi, 15 minutos, porque nós estamos já com a hora avançada. Que nós possamos fazer assim, dizer para o Senhor: oh, meu Deus, eu não quero viver assim. Eu quero que esta tua repreensão na minha vida, quando tu falares, eu possa obedecer. E se eu estou aqui nesta noite, você que está aqui nesta noite, que ainda não é crente em Cristo, se esta palavra falou ao teu coração, se ela foi uma repreensão para você aceitar Cristo como Senhor, não adie esse teu dia, esse teu encontro com Deus. Se Ele está repreendendo você mais uma vez, quantas vezes você já rejeitou? Quantas vezes você já adiou essa tua decisão? E a palavra de Deus diz que Ele está te repreendendo muitas vezes, mas cuidado para você não ser quebrantado de repente, porque se você for quebrantado de repente, não tem mais cura. Por isso, repito o texto: hoje, se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor nesta noite, confia nele, e o mais Ele fará por você. Enquanto a igreja está orando, eu queria fazer só uma pergunta rápida. Alguém aqui nesta noite que Deus falou no seu coração, você pode sentir no seu coração Deus dizendo assim: eu estou te repreendendo mais uma vez. Não endureça sua cerviz. Não deixe que o seu coração fique duro também. Amolece o teu coração para Jesus. Deixa Ele entrar na tua vida hoje, para que vocês possam experimentar do Senhor essa palavra tão grandiosa. E quando chegar o dia da sua partida, Ele não vai te pegar desprevenido. Você já entregou a vida a Jesus. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo e está na comunhão com Ele, esta palavra não tem mais efeito. Essa palavra no final do texto, ela não vai nos pegar mais de repente. Nós não seremos quebrantados de repente, porque nós já tivemos a cura para nosso pecado, para nossa alma, para a nossa vida, quando nós um dia entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus. Alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Ele? Se Ele está falando a você nesta noite, você não quer sair mais daqui com mais essa repreensão do Senhor, dizendo: entrega a mim o teu coração, vinde a mim cansados e oprimidos. Alguém que quer entregar a vida a Jesus nesta noite?
Ou vai ser mais uma repreensão para você? Você vai adiar mais uma vez? Pela última vez nós queremos te convidar, senão nós iremos orar. Alguém mais? Alguém que está aqui nesta noite quer entregar a vida ao Senhor Jesus? Eu creio que todos são crentes. Vamos orar. Ó Deus amado, não há coisa melhor do que te servir. Ó Deus, não há nada que se compare a esta vida que tu nos concedeste em Cristo Jesus. Ó Deus, nós somos muito gratos a ti, porque um dia tu entraste em nossa vida, em nosso coração, e não deixaste, ó Deus, que esse nosso coração hoje ficasse assim tão distante de ti. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que ainda não tiveram esse encontro com o Senhor, que esta verdade possa também ser a verdade deles, que eles possam experimentar, Senhor, esse envolver-se com Cristo. Ó Deus amado, te agradecemos por tanta bondade que tu tens para cada um de nós, ó Deus. Ó Deus, nos ajuda a lutarmos contra o pecado, contra aquilo que não te agrada, contra aquilo que está nos afastando de ti, contra esse pecado que eu tenho, ó Deus, resistência de deixar, que eu tenho lutado tanto, ó Deus, para deixar, ó Deus amado. Em nome de Jesus, que o teu sangue neste momento possa libertar muitos que estão assim, ó Deus, presos por pecados que têm atrapalhado, ó Senhor, essa comunhão contigo. Dá-nos, ó Deus, esta alegria de sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por este culto que nós prestamos a ti. Leva-nos agora, Senhor, em paz, debaixo da tua proteção, até os nossos lares, para que nós possamos, ó Deus, ter a certeza de que amanhã será mais um dia de muita luta, de muitos problemas, de muitos obstáculos a serem enfrentados, mas, Senhor, nos dá cada dia esta certeza de que a tua presença conosco nos dará força para vencermos todas as dificuldades, ó Deus, porque tu disseste em tua palavra: eu estarei com você todos os dias, até a minha volta, até a consumação dos séculos. Te agradecemos e te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.